Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre uma situação que recorrentemente eu acabo escutando no consultório. Doutor, eu estava com um determinado problema, acompanhando uma determinada situação de saúde, eu parei de acompanhar porque eu ia no médico e o médico só renovava a minha receita, né? Fazia mesmo a prescrição, não tomava nenhuma outra conduta diferente, simplesmente renovava ali a receita. Eu não fazia nenhum outro tipo de segmento. E daí eu desisti do tratamento. Eu achei que não precisava mais. Bem, gente, isso é uma queixa muito comum, infelizmente. Quando o profissional acaba trabalhando dessa forma, simplesmente fica renovando receita, isso é muito ruim. Por quê? Os medicamentos, eles têm determinados efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles nem sempre aparecem no primeiro momento, tá? Eles podem causar problemas, eles podem vir a aparecer depois já de algum tempo da pessoa utilizando aquela medicação. Então, todo remédio, dependendo da via onde ele é metabolizado, é preciso que a gente faça avaliação de alguns órgãos e sistemas, né? Isso piora quando a pessoa faz uso de mais de um tipo de medicação ou classe medicamentosa, porque é muito comum que essas classes medicamentosas diferentes tenham interações, tá? Então, por exemplo, um medicamento muito comum que usam para tratamento de depressão, principalmente em pessoas jovens, a fluoxetina. Gente, a fluoxetina, ela tem interação ali num painel enzimático do fígado que é responsável por metabolizar outros medicamentos, como por exemplo o clopidogrel, a aspirina, a varfarina, que são medicamentos amplamente utilizados na cardiologia, pessoas que têm algum problema cardíaco. Pessoas que fazem uso de fluoxetina e fazem uso de varfarina, ou de aspirina, ou de clopidogrel, podem ter ali facilitado o surgimento de alguns sangramentos. Esses sangramentos eles podem ser perceptíveis, tá? E eles podem também não ser perceptíveis. Tem pacientes, por exemplo, que passam a ter sangramento gástrico, né, no estômago, porque já tinha alguma doença de base no estômago, por exemplo, gastrite, desencadeada por interação medicamentosa desses medicamentos. Daí a pessoa só se queixa ali, muitas vezes, de um desconforto abdominal, que vez ou outra aparece, mas o sangramento ele é tão pouco que ela acaba não percebendo, né? Ele vai digerido ali pelo intestino e a pessoa ela não percebe porque é muito pouquinho, mas isso acontece, tá? E se a gente não faz um acompanhamento desse paciente, fazendo ali uma anamnese direcionada para determinados problemas que são mais comuns e fazendo avaliação laboratorial, a pessoa, essas alterações, essas interações e efeitos colaterais acabam passando despercebidos. Por isso que sempre quando o paciente ele faz uso de algum medicamento, a gente tem que seguir um planejamento de como a gente vai acompanhar os efeitos daquele medicamento naquele paciente, tá? Outra coisa que a fluoxetina pode causar também é prolongamento de intervalo QT no eletrocardiograma. É uma alteração, é um tipo de arritmia, vamos assim dizer, lá no coração que a gente precisa avaliar de tempos em tempos fazendo eletrocardiograma. Mesmo que a pessoa não tenha doença cardíaca prévia, que ela não seja hipertensa, que ela não tenha nenhuma doença ali microvascular, o ideal quando ela faz uso desse tipo de medicação é que ela faça de uma forma planejada, programada, eletrocardiogramas para ver se está tudo bem nesse sentido. Tem várias outras questões também que precisam ser acompanhadas, que não cabe aqui falar nesse momento, mas todo medicamento ele tem essa situação dos efeitos colaterais, que eles podem aparecer logo de imediato ou podem demorar um pouco mais para acontecer. E o ideal é que, dentro do planejamento terapêutico do paciente, seja feito também um planejamento de acompanhamento para ver se esses efeitos colaterais eles estão surgindo ou se estão ocorrendo algumas interações medicamentosas com outros medicamentos ou condições que o paciente já tem. Tá? Isso é o que deveria ser uma consulta bem feita, mas infelizmente eu escuto recorrentemente de pessoas que abandonaram o tratamento porque não estavam tendo esse acompanhamento, acabavam se sentindo mal fazendo o tratamento. Gente, isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe aqui o seu gostei, se vocês gostaram, isso ajuda demais no nosso trabalho. Se vocês estiverem procurando auxílio médico, eu sempre recomendo aqui a Viva Bem Saúde, tá? Só digitar aí no Google vivabempbi.com.br e para falar com um dos nossos
colegas médicos aí para passar por avaliação. Tá legal? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.